Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Donizete Ferreira, sou aluno da licenciatura em Matemática pelo IFCE. Bom, irei aqui explicar brevemente as razões trigonométricas. Beleza, galera? Então aqui nós temos o seguinte, nós temos um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo nós temos a hipotenusa, que a hipotenusa é o segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus. Nós temos os catetos, cateto adjacente e o cateto oposto. Só lembrando que se eu estou falando do ângulo de 45 graus, que é esse ângulo aqui, então quem está oposto a esse ângulo é o cateto oposto, lá do outro lado, beleza? Agora, o lado que sobrou é o cateto adjacente. Só mais uma vez aqui, né, nos elementos, a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus, o cateto oposto está oposto ao ângulo mencionado e o cateto adjacente é o outro cateto, que é o outro cateto restante. Então vale a fórmula, né, como é muito conhecida a fórmula, seno de alfa, no caso aqui o ângulo alfa que está sendo mencionado é o ângulo de 45 graus, é igual ao cateto oposto dividido para a hipotenusa, né? O cosseno desse ângulo alfa é o cateto adjacente dividido para a hipotenusa, e o tangente de alfa é o cateto oposto dividido para o cateto adjacente, beleza? Então vamos lá, pessoal, aqui a gente pode usar esse bizu, né? O bizu é o que? Soca à toa, né? É o que? Soca à toa é o... Aqui é o seno, cateto oposto dividido para a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido para a hipotenusa e tangente, cateto oposto dividido para o cateto adjacente. Esse bizu é muito utilizado, principalmente no momento que a gente está fazendo uma prova, uma avaliação, e a gente não pode estar consultando o material. Então é uma forma de estar decorando as formas das razões trigonométricas, beleza? E agora? Agora nós temos aqui, né? Nós temos aqui um triângulo, retângulo. Aqui é o ângulo que mede 90 graus, um ângulo reto. E quem está oposto a ele é a hipotenusa, segmento A. E aqui é mencionado o ângulo θ, né? Se eu quero por exemplo, se eu quero o seno de θ, o seno de θ vai ser o quê? Cateto oposto dividido para a hipotenusa. Então, o seno de θ é B dividido para o A, né? O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido para a hipotenusa, então é o C dividido para o A. E se eu quero o tangente, é cateto oposto dividido para o cateto adjacente. Então, fica válido para qualquer valor que nós tenhamos aí, vale essas razões. Aqui nós temos aqui, pessoal, ainda essa situação, né? Por exemplo, aqui nós temos o ângulo alfa e o ângulo beta, né? Aí, o que é que nós temos aqui? A partir do triângulo retângulo ao lado, né? Determine as razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente dos dois ângulos em destaque, alfa e beta, né? A gente pode fazer uma relação desse segundo triângulo com o primeiro, né? Por quê? Porque aqui no primeiro, se eu tenho dois ângulos, o ângulo alfa e beta, aqui também eu tenho, só que aqui está mencionado os lados a valores A, B e C. Já aqui está contextualizado com valores, né? Então, vamos fazer nesse segundo aqui para ficar mais compreensível. Olhem só, digamos que se eu queira, né, o ângulo, se eu tenho aqui o ângulo alfa e se eu quero o seno de alfa, o seno de alfa vai ser o quê? O seno de alfa vai ser apenas o cateto oposto dividido para a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto de alfa? É 9. Então, fica 9 dividido para 15. Né? Aí, se você dividir 9 para 15, você vai ter um valor, né? Um valor menor que 1. Um valor pequeno, né? Agora, se eu quero o cosseno é o cateto adjacente dividido para a hipotenusa. O cateto adjacente, no caso aqui, seria o quê? Seria 12. Isso quando eu estou falando do ângulo alfa, né? Então, é 12 dividido para 15. Da mesma forma, se quiser dividir na calculadora, fica à vontade. E o tangente é cateto oposto dividido para o cateto adjacente. Cateto oposto, né, do ângulo alfa, no caso vai ser 9, cateto oposto do ângulo alfa. E o cateto adjacente do ângulo alfa é 12, então 9 dividido para 12. Aqui foi do ângulo alfa. Agora vamos para o ângulo beta, né? O ângulo beta. Da mesma forma, se eu quero o seno, é o cateto oposto dividido para a hipotenusa. Cateto oposto de beta é 12, né? 12 dividido para 15. Agora, se eu quero o cosseno é o quê? O cateto adjacente dividido para a hipotenusa, né? Quem é o cateto adjacente de beta? É o 9, né? Então, é 9 dividido para 15. Agora, se eu quero tangente, a tangente
de beta, né? O que é cateto oposto dividido para cateto adjacente, que é o cateto oposto de beta, é 12, então é 12 dividido para 9, né? E daí, se nós queremos encontrar o resultado final, é só fazer a divisão, beleza? Pessoal, é indispensável a compreensão sobre a tabela das razões trigonométricas, né? Em que a gente normalmente já tem essa tabela pronta, e aqui eu já trouxe para vocês também, do ângulo 1 até o ângulo 89, e se torna bem bacana, bem simples. Por quê? Porque nós já temos, vamos supor aqui no ângulo 1, o seno, olha só, o seno do ângulo 1 é 0,017, o cosseno do ângulo 1 é 1 inteiro, e o tangente do ângulo 1 é 0,017, certo? Então é bem tranquilo, né, encontrarmos seno, cosseno e tangente. E daí vale, né, essas afirmações também para os outros ângulos. Agora vamos ver situações contextualizadas, né? Por exemplo, aqui nós temos a primeira. A primeira fala o seguinte, olha só, encontre a altura da montanha, né? Aqui é a montanha, sabendo das informações apresentadas, né? Quais informações que nós temos? Nós temos que do segmento B, que foi traçado até o segmento C, nós temos 2.000 metros, né? Um ponto A, que está lá no topo da montanha, né? Esse ponto A até o segmento C nós não sabemos, que é o X, que é o que nós queremos descobrir. E aqui do B até o A, né, é chamada hipotenusa, né? E que a hipotenusa com esse cateto aqui, que é o cateto adjacente, né, do 15 graus, ele está formando esse ângulo aqui. Então a gente consegue encontrar nesse segmento. E é muito usual esse tipo de questões quando se quer encontrar a altura de um prédio, né, conhecendo apenas a medida de um lado e o ângulo dado. Quando a gente quer encontrar a altura que um avião porventura pode atingir, né? Então é muito interessante. Aqui nós vamos ter o seguinte, primeiro passo, identificar, né, se eu tenho aqui o ângulo de 15 graus, eu tenho aqui um dos catetos, eu quero descobrir a altura, identificar se eu vou aplicar seno, cosseno ou tangente, né? Então vamos lá. Aqui é a hipotenusa aqui não foi mencionada, de cara nós já sabemos que não é nem seno nem cosseno, porque seno e cosseno precisa da hipotenusa, então só pode ser tangente, né? Tangente aqui, esse é o cateto oposto, vou só colocar um C e um O, para identificar que é cateto oposto, e esse carinha aqui é o cateto adjacente, né? Então, cateto adjacente. Sabendo disso, aplica a fórmula. Tangente é o que? É cateto oposto dividido para cateto adjacente, né? Como diz lá o nosso bizu que nós já vimos, é toa, né? Tangente é igual ao cateto oposto dividido para cateto adjacente. Então é tranquilo. Tangente de 15 graus, a gente vai lá na tabela de razões e a gente olha lá, né? Aqui, tabela de razões, trigonométrico 15 graus. Se nós queremos o tangente, nós encontramos aqui, né, um valor aproximadamente, né, olha só, 0,268. Esse foi o valor aproximado aqui, né, para o ângulo de 15 graus. Isso é tangente, 0,268. Se nós quisermos trabalhar com esse valor, a gente pode, porém, aqui o item arredondou para 0,27, né, porque já tinha passado de 0,26,5, né? Então 0,27. Agora fica da seguinte forma, né? Fica tangente de 15 graus, né, igual x dividido para 2.000, que é cateto oposto dividido para cateto adjacente. Quando pegamos tangente de 15 graus é 0,27, né? Então aqui vai ter denominador 1 igual a x dividido para 2.000. Resolve em x, 1 vezes x dá x, 0,27 vezes 2.000 dá o que? Dá 540. Então aqui a altura dessa montanha é aproximadamente 540 metros. Por que você não disse que é o valor exato? Porque aqui nós pegamos o valor aproximado para 0,27, né? Era 0,26, 0,268, né? Não era esse valor, então arredondamos por isso que aqui é um valor aproximado. Beleza? Para encerrar, temos só mais uma questão. A segunda fala o seguinte, quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Né? Determine a altura dessa árvore. Então aqui está a situação. Né? Olha só, as informações apresentadas, 15 metros, né? Da base da árvore até de onde foi traçado o segmento hipotenusa, formando um ângulo de 45 graus. E nós olhando para essa situação, nós temos que identificar se é seno, cosseno ou tangente, né?
Mais uma vez, a hipotenusa aqui não é mencionada, então não é seno nem cosseno. Logo só pode ser tangente, né? Porque é cateto oposto, que é a altura, né? Cateto oposto ao ângulo mencionado. E o 15 metros é o cateto adjacente. Sabendo disso, pessoal, agora ficou bem tranquilo. É só a gente ir lá na tabela e olhar quanto que vale o tangente de 45 graus. Vou subir mais uma vez. Aqui nós temos o tangente de 45 graus aqui, ó. E o tangente de 45 graus é 1 inteiro, 1,000, né? Então é 1 inteiro. Então agora é só a gente trazer para cá e substituir, né? Tangente de 45 graus é o cateto oposto dividido para o cateto adjacente, né? Então aqui tangente de 45 é o que é a altura, né? Dividido para 15. Substitui tangente de 45 por 1 grau, né? Aliás, 1 inteiro, né? Igual a altura dividido para 15. Esse 1 ele tem denominador 1, certo? E agora a gente resolve em x, né? 1 vezes h dá h e 1 vezes 15 dá 15. Então a altura só pode ser 15 metros. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Aqui as nossas referências, né? No caso eu usei essa referência aqui para essas figuras, né? Para estar montando esse vídeo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, vocês tenham gostado, certo? Na paz. Tchau, tchau.